Olá, turma linda de quarto ano que está na quarentena. Vamos para mais uma aula, essa é a de ciências. São as aulas 5 e 6 que estão lá na apostila, é a apostila 2, tá bom? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a cadeia alimentar e sobre a importância da decomposição, dessas duas aulinhas, tá? E ele começa com um texto pra gente. Como ele é curtinho, dá pra gente ir lendo e conversando, tá? Que maravilha seria se todos os alimentos não estragassem com o tempo, não é mesmo? Até parece que não estraga, né, gente? Apesar de parecer uma vantagem, a falta de organismos decompositores poderia ser um grave problema mundial. Primeiramente, devemos lembrar que todos os seres vivos são formados por matéria orgânica e assim que eles morrem, essa matéria é degradada. Todo ser vivo nasce, se desenvolve e morre. É o ciclo da vida, né? Que fala no desenho do Rei Leão, o ciclo da vida, o ciclo sem fim, né? Então, quando a gente nasce, desenvolve, morre, quando aquele organismo morreu, ele acaba se degradando. Isso é a decomposição, tá bom? Que faz parte da natureza, ok? Esse processo natural é chamado de decomposição e é realizado por seres heterotróficos, chamados de decompositores. Como exemplo desses seres, podemos citar os fungos e as bactérias. Os seres decompositores nutrem-se dos restos de seres vivos, ou seja, eles se alimentam de restos de seres vivos. Por exemplo, plantas e animais, ok? Lembra, planta também é um ser vivo. Então, aquela folhinha que caiu da árvore e penetrou na terra era um ser vivo, do qual os fungos e bactérias vão se alimentar, vai ser nutriente para eles, tá bom? E eles liberam na natureza sais minerais e outros nutrientes. Esses nutrientes são então utilizados pelos organismos produtores, como as plantas, sendo, portanto, então reaproveitados. Na natureza, tudo é tão perfeito, a natureza sabe aquilo que vai nascer, se desenvolver e vai morrer, tudo isso ela vai aproveitar nesse ciclo da vida, tá bom? A decomposição, então, favorece a ciclagem dos nutrientes, mas é como se fosse uma reciclagem, né? A decomposição faz com que cadáveres de animais, restos de plantas e até mesmo os nossos alimentos sejam degradados. É por isso que muitas vezes esse processo não é visto com bons olhos. Entretanto, a decomposição é fundamental para a manutenção da cadeia alimentar, além de evitar que o planeta seja um grande depósito de seres mortos. Sem a decomposição, seria impossível, por exemplo, a manutenção da vida, uma vez que alguns nutrientes não retornariam para o meio e os organismos que não conseguiriam obtê-los morreriam. Então, assim, olha só um alimento, né? Olha as fases dele se estragando. Era uma maçã, né? Verdinha, bonita. Olha só, ela foi se estragando, se estragando. Isso aqui é o processo de decomposição dela. Você vai querer comer essa maçã? Não. Mas os fungos e bactérias, sim, eles vão se alimentar desse tipo de alimento aqui, ok? Todos os compostos orgânicos que são capazes de sofrer decomposição recebem o nome de biodegradáveis. E aqueles que não sofrem esse processo são chamados de não biodegradáveis. Simples assim. Então, após a leitura desse texto, a gente vai resolver juntos essas questões que apareceram aí para a gente. Todos os seres vivos são formados por matéria orgânica. E assim que eles morrem, essa matéria é degradada. Qual é o nome que se dá a esse processo? A gente falou, né? A gente leu isso e a gente já havia conversado sobre isso também. Esse processo é chamado de decomposição. Cite um exemplo de um ser responsável pelo processo de decomposição. Já coloquei logo dois: os fungos e as bactérias. Por que o processo de decomposição é importante para a cadeia alimentar? Bom, a resposta ficou um pouquinho grande aí e eu tive que diminuir a letra. Os seres decompositores, eles se alimentam dos restos de seres vivos, tais como as plantas e animais. E eles liberam na natureza sais minerais e outros nutrientes, que são utilizados pelos organismos produtores, que são as plantas. São, portanto, reaproveitados. A decomposição é fundamental para a cadeia alimentar. Faz parte da cadeia alimentar a decomposição.
Na cadeia alimentar, a gente sempre pensa no animal que come o outro, né? Pensando naquele círculo. Mas a gente tem que pensar que nesse círculo também está incluída a decomposição, tá bom? O que é um composto orgânico biodegradável? Todos os compostos orgânicos que são capazes de sofrer decomposição. Tudo bem? A próxima parte vai falar especificamente da cadeia alimentar. A cadeia alimentar representa a transferência de energia de um ser vivo para o outro, caracterizando a maneira como cada ser vivo adquire seu alimento no ecossistema, que é todo o sistema da natureza, tudo que se refere à ecologia, tudo que é natureza, tá bom? Ela se inicia no reino vegetal, com os produtores, continua no reino animal, que é o consumidor, quem consome, e finaliza com os decompositores. Então, viu só o que eu falei? Dentro da cadeia alimentar, pensando naquele ciclo, a decomposição faz parte desse ciclo, ok? A cadeia alimentar funciona de maneira cíclica, devido à participação dos fungos e bactérias que decompõem a matéria orgânica em moléculas inorgânicas, reiniciando o processo de transferência de energia. Sabe quando a gente reinicia o computador, ele começa tudo de novo? Então, a decomposição faz isso na natureza, ela faz recomeçar todo o processo. Cada etapa de uma cadeia alimentar é chamada de nível trófico. E podemos classificar esses níveis em 3 tipos distintos. Vamos ver quais são. Então vamos lá. Levando em conta que são 3 tipos, vamos para os 2 primeiros aqui. Produtores. São organismos autrófos. Autótrofos. Porque eles utilizam a luz solar. Então, esse nome estranho aí não precisa se preocupar, não. A gente só precisa saber que os produtores são os seres que utilizam a luz solar, gás carbônico e água para produzir a matéria orgânica, através do processo da fotossíntese. Quem é que trabalha com a fotossíntese? Todas as plantas, todos os vegetais, ok? Então, por produzirem o próprio alimento e não precisarem se alimentar de outros seres vivos, eles ocupam o primeiro nível da cadeia alimentar. Eles são o 1, tá bom? Os produtores também são os introdutores de energia na cadeia alimentar, a energia que será repassada de um organismo ao outro ao longo da cadeia. Consumidores, são heterótrofos, porque dependem dos produtores, já que não produzem seu próprio alimento. Eles se alimentam de plantas e de outros animais. Dessa maneira, classificam-se em consumidores primários ou herbívoros, quando se alimentam somente de organismos autótrofos, e de consumidores secundários ou carnívoros, quando se alimentam de herbívoros. Então, gente, pensa o seguinte, essa parte da cadeia alimentar, essa segunda parte, que são os consumidores, eles não existiriam se não houvessem os produtores. Percebeu? Porque se eles se alimentam dos produtores, que são vegetais, né, são as plantas, como é que eles existiriam se não houvessem essa primeira parte aqui? Não é verdade? E tem ainda a terceira parte, que é a parte final, que são os decompositores. Eles são representados pelas bactérias e fungos, ocupando o último nível da cadeia alimentar. Eles transformam a matéria orgânica em decomposição, eles desmancham tudo aquilo que era vivo, ok? Em moléculas inorgânicas que serão novamente utilizadas pelos produtores. Esse mecanismo fecha o ciclo que garante a manutenção da vida na biosfera através do reaproveitamento de nutrientes de um organismo para o outro. É aquilo que eu falei, a natureza reaproveita tudo. Tudo acaba se transformando num ciclo sem fim, tá bom? Um exemplo de cadeia alimentar conecta plantas e arbustos, gafanhoto, coelho, cobra e águia, que é esse exemplo que ele mostrou aí para vocês, que está lá na sua apostila, né? As plantas e arbustos servem de alimento para os gafanhotos, que por sua vez servem de alimento para os coelhos, e assim sucessivamente. Contudo, em outra cadeia alimentar, as águias podem ser classificadas como consumidores secundários, por exemplo, caso se alimentem de animais herbívoros. Isso significa que o mesmo consumidor pode ocupar diferentes níveis em cadeias alimentares diferentes. A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional. Ela tem início com a captação da energia luminosa pelos produtores e termina com a ação dos decompositores, quando a matéria orgânica é totalmente convertida em inorgânica.
A Pro vai deixar na descrição do vídeo um link que você pode acompanhar, tem mais leitura e tem até atividade, tem cruzadinha, tem atividades para pintar, é bem legal para complementar esse assunto, tá bom? Mas no que consiste a cadeia alimentar? Bom, a cadeia alimentar caracteriza a maneira como cada ser vivo adquire seu alimento no ecossistema. Todos os seres vivos são importantes na cadeia alimentar. Ela se inicia no reino vegetal e continua no reino animal, e termina nos seres decompositores. Por que os produtores ocupam o primeiro nível da cadeia alimentar? Porque eles produzem o próprio alimento e não precisam se alimentar de outros seres vivos. Eles estão o primeiro. Cite um dos seres que representa os decompores na cadeia alimentar. Já caiu essa pergunta na lição anterior, né? São os fungos e as bactérias. Aqui tem uma pirâmide, que a gente fala pirâmide de cadeia alimentar, mostrando lá embaixo, né, na base da pirâmide, os produtores, vegetais e plantas, os consumidores primários, que são quem come primeiro esses vegetais e plantas, secundários, quem come esses primeiros aqui, e o terciário, ficou lá o leão no topo da cadeia alimentar. Como sugestão, assiste o filme Rei Leão, porque ele mostra direitinho a cadeia alimentar de um jeito bem gostoso, bem agradável de acompanhar nesse momento de quarentena, né? Aí você pode curtir o vídeo e aprender também, né? Então a Pro vai deixar na descrição um link para você ampliar os seus conhecimentos e fazer algumas atividades se você tiver oportunidade, tá? Não é obrigatório.